Meus queridos irmãos e irmãs, você já acordou um dia e percebeu que alguém que costumava sorrir para você agora te olha com um olhar carregado de amargura? Já aconteceu de você ter ajudado, defendido e orado por alguém? E, no entanto, essa pessoa começa a te evitar, falar mal de você e distorcer o seu nome. Quando você não está por perto, já entrou em um ambiente e sentiu uma frieza no ar, como se algo tivesse mudado, uma parede invisível que se ergueu entre você. E aqueles que um dia você chamou de amigos ou até de família, deixe-me compartilhar uma verdade profunda com você hoje, que talvez os desconfortou, mas que também trará cura para o seu coração. Quando as pessoas começam a te odiar de forma repentina, nem sempre isso tem a ver com você. Às vezes, é sobre o que Deus está fazendo dentro de você. Há um momento na vida de todo cristão em que a sua presença começa a incomodar aqueles que ainda vivem nas trevas. Não é porque você os atacou, não é porque você os prejudicou, é porque a luz que brilha em você revela aquilo que eles tentam esconder. Quando Deus começa a te elevar, a te proteger e a te abençoar, não espere que todos aplaudam. Alguns se sentirão secretamente ofendidos pelo seu crescimento, outros começarão a ressentir a paz que você carrega, porque ela os força a confrontar a tempestade que eles se recusam a enfrentar no próprio coração. O Evangelho nos ensina que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:1. Essas palavras não são apenas promessas vazias, elas são a realidade da vida cristã. À medida que nos aproximamos de Deus, muitas vezes encontraremos resistência e hostilidade por parte do mundo, mas essa hostilidade não é sinal de fracasso. Não, é sinal de que Deus está te abençoando, te elevando e te posicionando para algo maior. Quando as pessoas começam a virar contra você sem motivo, não é porque você falhou, é porque você teve sucesso. Você permaneceu humilde no fogo, obedeceu a Deus quando outros caíram na tentação, você escolheu a oração em vez da fofoca, a paz em vez da confusão. Esse compromisso firme com a vontade de Deus faz com que as pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis, porque expõe a desobediência delas, a recusa em confrontar suas próprias lutas internas. Mas, querido, permita-me te assegurar, a rejeição não é uma maldição, ela é uma oportunidade divina. À medida que você caminha em obediência a Deus, você enfrentará acusações, calúnias e até mesmo traições. Mas cada palavra falada contra você, cada ataque ao seu caráter, é uma oportunidade para Deus te refinar. Assim como o ouro é purificado no fogo, o seu espírito é purificado através da rejeição e das dificuldades. E quando começarem a te acusar injustamente, quando questionarem suas intenções ou interpretarem mal o seu silêncio, não se desespere, não perca seu tempo tentando se explicar para aqueles que nunca entenderão. Deixe-os falar, deixe-os distorcer a verdade, deixe-os zombar de você, porque no meio do barulho há uma voz suave e calma que fala mais alto do que todas as vozes ao seu redor. A voz de Deus sobre a sua vida vai silenciar os sussurros de qualquer língua humana. Você não foi chamado para agradar as massas, para obter a aprovação do público ou para buscar validação de pessoas. Você foi chamado para ser fiel à vontade de Deus, para andar em obediência, mesmo que isso signifique andar sozinho. E nesse momento de solidão, nesse período de separação, Deus vai te fortalecer, Ele vai refinar o seu caráter, Ele vai te moldar na pessoa que Ele sempre quis que você fosse,
En 1 Pedro 4, 1, 2 hasta 13. Somos lembrados de que, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos provar, como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, porquanto sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com exultação. O que estamos vivenciando nesses momentos de rejeição e ódio não é algo estranho à nossa fé, é parte da caminhada cristã. A mão protetora de Deus está sobre você, e nenhuma arma forjada contra você prosperará, mas para experimentar sua proteção total, você precisa permanecer enraizado nele. Não busque validação na multidão, busque validação no trono de Deus. A aprovação dele é tudo o que você precisa, quanto mais você caminhar segundo a sua vontade, mais você será capaz de suportar as provações que surgirem. Quando as pessoas te rejeitarem, quando te zombarem, quando difamarem seu nome, saiba que isso é sinal de que Deus está fazendo algo belo em você. Elas podem não entender agora, mas no tempo certo, Deus vai te exaltar. Ele vai te levantar quando for o momento certo, e Ele vai fazer com que aqueles que te rejeitaram vejam a mão dele sobre a sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, a graça de Deus é um presente maravilhoso e imensurável. Muitas vezes, nos esquecemos de sua profundidade e importância em nossas vidas. A graça não é apenas algo que recebemos de Deus, mas algo que deve transformar cada área de nossa existência. A graça de Deus nos oferece a possibilidade de começar de novo, de sermos renovados e restaurados, independentemente do que tenhamos vivido ou das falhas que tenhamos cometido. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, somos lembrados de que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que a nossa salvação não é algo que podemos conquistar por mérito próprio, mas um presente divino que nos foi dado gratuitamente. Quando olhamos para nossas vidas, muitas vezes nos vemos falhos e distantes de Deus, mas a graça nos aproxima, nos purifica e nos dá uma nova oportunidade para caminhar ao lado do Senhor. Padre Mário Sartori sempre nos ensina que a graça de Deus é o que nos mantém firmes, mesmo nas adversidades. Não importa o quanto possamos cair, a graça de Deus nos levanta. Cada erro, cada fracasso é uma chance para experimentar o perdão divino e nos reerguermos mais fortes. A graça não só apaga nossos pecados, mas também nos ensina a viver de maneira diferente, a andar em novos caminhos, mais alinhados à vontade de Deus. Imagine, por um momento, o amor de Deus que nos acolhe, não importa o que tenhamos feito. Ele não nos abandona, não importa o quanto erramos, e sua graça está sempre pronta para nos restaurar. Em 2 Coríntios 1:9, o apóstolo Paulo nos diz: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é um convite para reconhecermos que, em nossas fraquezas, a graça de Deus se manifesta de maneira mais clara. Não precisamos ser perfeitos para sermos amados por Ele. Ele nos ama em nossas imperfeições. E sua graça é suficiente para nos transformar. A graça de Deus, além de nos salvar, nos capacita a viver de maneira santa. Ela nos dá a força para resistir às tentações, para perdoar aqueles que nos feriram e para continuar confiando em Deus. Mesmo quando a vida nos desafia, muitos de nós passamos por momentos de dor e sofrimento.
Mas a graça de Deus é um farol que nos guia através das trevas. Ela não promete uma vida sem dificuldades, mas garante que, em meio a elas, Deus estará conosco, nos sustentando e nos fortalecendo nos momentos de dor. É fácil cair na tentação de pensar que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, mas a verdade é que, nesses momentos, a graça de Deus se torna mais evidente. Ela nos envolve e nos permite enxergar a esperança onde antes só havia desespero. Em Romanos 5:2 lemos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nos lembra que, por mais profundo que seja o nosso pecado, a graça de Deus sempre é maior. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir. É importante, no entanto, que entendamos que a graça de Deus não é algo que devemos tomar como garantido. Em vez disso, devemos viver com o coração grato, sempre lembrando do imenso amor que Ele demonstrou ao nos dar sua graça. Como cristãos, somos chamados não apenas a receber essa graça, mas também a compartilhá-la com os outros. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:3-2, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A graça que recebemos de Deus deve nos inspirar a ser mais misericordiosos, mais pacientes e mais amorosos uns com os outros. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a graça de Deus transforma não apenas nossas ações, mas nosso coração. Quando recebemos a graça, não podemos mais viver da mesma forma. Ela nos chama a uma nova vida, uma vida em Cristo, onde nossos pensamentos, atitudes e comportamentos refletem o amor e a misericórdia de Deus. A graça nos leva a amar mais, a perdoar mais e a servir mais, pois sabemos que fomos perdoados e amados de forma incondicional. Meus queridos, quando olhamos para a nossa vida à luz da graça de Deus, somos chamados a viver com uma perspectiva diferente. Somos convidados a ver o mundo e as pessoas com os olhos de Cristo. Devemos entender que em cada momento, em cada desafio, em cada sofrimento, a graça de Deus está conosco, nos fortalecendo, nos renovando e nos guiando. Portanto, ao refletirmos sobre a graça de Deus, que possamos viver com um coração agradecido, lembrando sempre de que não somos salvos por nossas obras, mas pela imensa graça de Deus, e que essa graça nos transforme profundamente para que possamos ser mais como Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, a santidade é o chamado mais profundo para cada um de nós. Deus nos chama a ser santos como Ele é santo. E isso é uma verdade fundamental na nossa jornada de fé. A santidade não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços ou méritos, mas é um dom que recebemos de Deus e uma resposta ao seu amor. Muitas vezes, a ideia de santidade pode parecer algo distante, reservado apenas para os grandes santos e mártires da igreja. No entanto, todos nós somos chamados a viver uma vida de santidade em cada aspecto do nosso cotidiano. Padre Mário Sartori, com sua sabedoria e compaixão, nos ensina que a santidade não está apenas em grandes feitos ou ações heróicas, mas na fidelidade diária a Deus em nossas escolhas, atitudes e relações com os outros. Em 1 Pedro 1:5 hasta 16, a palavra de Deus nos diz:
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Este versículo é um lembrete poderoso de que, como cristãos, somos chamados a refletir a santidade de Deus em todos os aspectos de nossa vida. A santidade não é um status, mas uma jornada. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de viver em um processo contínuo de crescimento e transformação com a ajuda de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que a santidade começa com o coração. Ela nasce de uma profunda união com Deus, de uma vida de oração constante, de um desejo sincero de viver de acordo com a sua vontade. Não é suficiente fazer boas ações. Precisamos permitir que a santidade de Deus permeie nossas atitudes, nossos pensamentos e até mesmo os nossos desejos mais íntimos. Ser santo não significa viver de maneira isolada ou fugir dos desafios do mundo. Pelo contrário, a santidade é uma vocação que se exerce no mundo, em meio às suas realidades desafiadoras. Como Jesus nos mostrou, a santidade não está em se afastar da vida cotidiana, mas em viver lá de maneira autêntica e fiel a Deus. No serviço aos outros, no perdão, na misericórdia e na luta contra as tentações. A santidade exige que tomemos uma postura ativa na nossa vida espiritual. Significa estar vigilante, rezar sem cessar, buscar a palavra de Deus todos os dias e, acima de tudo, agir conforme os ensinamentos de Cristo. Padre Mário Sartori frequentemente destaca a importância de sermos conscientes de nossa missão de refletir a luz de Cristo, especialmente em momentos de dificuldade e tentação. A santidade não é a ausência de lutas, mas a capacidade de, com o auxílio da graça de Deus, superá-las de maneira fiel. Muitas vezes, a sociedade nos oferece padrões de sucesso, poder e prazer que estão em desacordo com o caminho de santidade proposto por Cristo. A tentação é constante e, frequentemente, nos vemos seduzidos a seguir os caminhos mais fáceis ou agradáveis. Ao invés de os caminhos que exigem sacrifício, renúncia e fidelidade a Deus. Porém, em Mateus 7, 3 a 14, Jesus nos lembra, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A santidade é o caminho da porta estreita, mas é também o caminho que nos conduz à verdadeira vida. A vida em plenitude com Deus. Quando optamos por seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo que isso signifique ser diferente do mundo, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Somos chamados a viver como luz no mundo. A testemunhar o amor de Deus em cada ato de misericórdia, bondade e compaixão. Nosso modelo perfeito de santidade é Jesus Cristo, que, embora fosse dois, escolheu viver entre nós. Se fez humilde, serviu aos outros e se sacrificou na cruz por nossa salvação. Ele não buscou glória para si, mas para o Pai. Jesus nos ensinou que a verdadeira santidade não é uma questão de fama ou reconhecimento humano, mas de fidelidade ao plano divino. Ele nos chama a tomar nossa cruz e segui-lo.
não por obrigação, mas por amor. A santidade também envolve viver em comunidade, em comunhão com outros cristãos. A igreja é um lugar onde podemos crescer juntos na fé, apoiar uns aos outros e aprender a viver conforme os ensinamentos de Cristo. Padre Mário Sartori enfatiza que não podemos buscar a santidade sozinhos. A vida cristã é uma jornada comunitária, onde a ajuda mútua, a oração em conjunto e a partilha da palavra de Deus são essenciais para a nossa santificação. Querido irmão, querida irmã, não se desanime. Se o caminho da santidade parecer difícil, ou se você cair nas tentações do dia a dia, Deus é misericordioso e sempre estará pronto para nos levantar. Lembre-se de que a santidade não se trata de ser perfeito, mas de ser fiel, de caminhar na luz de Deus todos os dias, confiando que Ele irá nos moldar e nos transformar, à medida que buscamos segui-lo, que possamos ser santos, não por nossas forças, mas pela graça de Deus, que nossa vida reflita a santidade do Senhor e que, em tudo o que fizermos, possamos honrá-lo e glorificá-lo. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração é a chave para uma vida cristã plena e vivificada. É o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, o fio que nos conecta ao Criador, mas a oração vai além de simplesmente pedir por bênçãos ou pedir ajuda em momentos de dificuldade. Ela é uma expressão de nossa relação com Deus, um espaço onde podemos abrir nossos corações e escutar sua voz. Padre Mário Sartori sempre nos ensina que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma necessidade vital para a nossa saúde espiritual. Sem oração, nossa fé fica enfraquecida, como uma planta que não recebe água. A oração é a água que alimenta a nossa alma e nos mantém vivos em Cristo. Em Lucas 1:9, Jesus nos diz: pede e vos será dado, buscai e encontrareis, batai, e a porta vos será aberta. Este versículo é um convite direto para que busquemos a Deus com fé, com perseverança e com um coração disposto a receber suas respostas, sejam elas as que esperamos ou não. No entanto, muitos de nós enfrentam dificuldades quando se trata de orar. Às vezes, nos sentimos distantes de Deus ou não sabemos como orar da maneira certa. A boa notícia é que a oração não precisa ser complicada. Jesus nos deu um modelo simples e poderoso. Em Mateus 6:9 até 13, a oração do Pai Nosso, que nos ensina a nos aproximar de Deus com confiança e humildade. Na oração do Pai Nosso, somos convidados a reconhecer a santidade de Deus, a pedir sua orientação, a clamar por seu perdão e a confiar na sua provisão diária. A oração, no entanto, não deve ser limitada a um momento específico do dia, ela deve ser contínua. Uma conversa constante com Deus ao longo do dia. Em todas as situações, a oração pode ser feita enquanto estamos trabalhando, enquanto dirigimos, enquanto nos relacionamos com nossa família. Não há lugar ou momento onde Deus não esteja presente. E em todos esses momentos, podemos falar com Ele, seja para pedir orientação, agradecer por suas bênçãos, ou simplesmente sentir sua presença. Padre Mário Sartori nos ensina que a oração não é apenas uma prática individual, mas também comunitária. A igreja é chamada a orar em conjunto, a ser uma família que se apoia mutuamente em oração. Quando nos reunimos para orar como comunidade, nossa fé se fortalece e nossa união com Deus e uns com os outros se torna mais profunda. É Mateus 5:2, Jesus nos lembra:
Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A oração em comunidade tem um poder extraordinário, pois nos une em propósito e nos fortalece espiritualmente. Além disso, a oração não é apenas sobre pedir o que queremos, mas também sobre ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nos encontramos em momentos de dúvida ou confusão, e a oração se torna um espaço onde podemos buscar discernimento e direção. Através da oração, Deus fala ao nosso coração, nos guiando e nos orientando para os caminhos que Ele deseja que sigamos. Em 1 Reis 1:9, 1:2, vemos que a voz de Deus não é encontrada no vento forte ou no terremoto, mas em um sussurro suave, um lembrete de que precisamos de silêncio e de abertura para ouvir Deus falar conosco. A oração também nos ajuda a crescer em humildade. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus, reconhecemos que não podemos viver sozinhos e que precisamos da sua ajuda em todas as áreas de nossas vidas. A oração nos ensina a confiar, a entregar nossos medos, nossas ansiedades e nossas lutas a Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Como está escrito em Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, encontramos paz. Uma paz que vai além do entendimento humano, pois confiamos em um Deus que nos ama e cuida de nós. Mas, meus irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a oração também é um ato de ação. Não basta apenas pedir a Deus por algo, devemos também estar dispostos a agir de acordo com o que Ele nos revela em nossas orações. Às vezes, Deus nos chama a fazer mudanças em nossas vidas, a tomar decisões difíceis, ou a ajudar alguém em necessidade. A oração é uma preparação para a ação, uma maneira de nos alinharmos à vontade de Deus, e estarmos prontos para responder ao seu chamado. Em 1 João 5, 4 até 15, a palavra de Deus nos lembra: esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A oração não é uma forma de manipular Deus para que Ele faça nossa vontade, mas uma maneira de nos submeter à sua vontade. Quando oramos, devemos fazer isso com o coração aberto, pronto para aceitar a sua resposta, seja ela qual for. Queridos, a oração não é uma prática opcional na vida cristã. Ela é essencial, ela é o nosso alimento espiritual, a nossa fonte de força, paz e direção. Quando oramos, nos aproximamos de Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua presença e ao seu plano para nossas vidas. A oração nos permite experimentar o poder transformador de Deus em nosso coração e nos prepara para viver a vida que Ele tem para nós. Portanto, que possamos orar constantemente, com fé e com gratidão, sabendo que Deus nos ouve e nos responde. Que a oração se torne uma prática diária, algo que alimenta a nossa alma e nos mantém conectados ao nosso Criador, e que, através da oração, possamos crescer na nossa caminhada cristã, sempre mais próximos de Deus e mais fiéis ao seu chamado. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é viva e poderosa, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, o alimento que nutre nossa alma
e a fonte de sabedoria para todas as situações da vida. Quando meditamos na palavra de Deus, não estamos apenas lendo um livro antigo, mas recebendo uma mensagem atual que tem o poder de transformar nossos corações e direcionar nossos passos. Padre Mário Sartori nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de palavras ou histórias. Ela é a própria manifestação da vontade divina. Em Hebreus 4:2, a Bíblia nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso nos lembra que a palavra de Deus tem um poder sobrenatural de penetrar em nossas vidas, de nos confrontar, de nos corrigir e, acima de tudo, de nos transformar. A palavra de Deus nos revela o caráter de Deus e nos ensina como viver segundo a sua vontade. Cada página da Bíblia contém um tesouro de sabedoria e amor, e é através da leitura e meditação dessa palavra que somos moldados à imagem de Cristo. Quando nos deparamos com desafios, dificuldades e dúvidas, é a palavra de Deus que nos dá direção e nos fortalece, como está escrito em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Muitas vezes, podemos nos sentir perdidos ou desorientados, sem saber para onde ir ou o que fazer, mas quando voltamos à palavra de Deus, encontramos clareza. A Bíblia nos lembra das promessas de Deus para nossas vidas, de sua fidelidade e de seu amor incondicional. Ela nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando a vida parece incerta. E, mais importante, ela nos aponta para Jesus Cristo, a palavra viva que veio habitar entre nós e nos revelou a plenitude de Deus. Em João 1, 1 até 4, lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, a palavra encarnada, é a verdadeira luz que veio para iluminar nosso caminho e nos mostrar como viver em comunhão com o Pai. Ao estudarmos as Escrituras, estamos mais próximos de conhecer e entender a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus. Além de nos revelar o amor e a sabedoria de Deus, a palavra de Deus também é uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Como Jesus nos mostrou no deserto, a palavra de Deus é nossa arma contra as tentações e os ataques do inimigo. Quando somos tentados, é a palavra que nos sustenta e nos dá a força para resistir. É Mateus 4:4. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nos sustenta nos momentos de fraqueza e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a palavra de Deus não deve ser apenas lida, mas vivida. Não basta conhecer as Escrituras, é preciso aplicar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. A verdadeira sabedoria vem da prática da palavra, de permitir que ela molde nossas atitudes, nossos relacionamentos e nossas decisões. Quando colocamos a palavra de Deus em prática, somos transformados de dentro para fora e nossa vida começa a refletir o caráter de Cristo. A Bíblia também nos ensina que a palavra de Deus é eficaz na cura e restauração. Em Salmo 1:0, 7:2, lemos: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus
tem o poder de curar nossas feridas, restaurar nossas vidas e trazer libertação. Quando estamos quebrados, feridos ou angustiados, é a palavra de Deus que pode trazer cura para nosso coração e paz para nossa mente. É importante lembrar que a palavra de Deus deve ser também compartilhada com os outros. Como cristãos, somos chamados a ser mensageiros da palavra de Deus, a levar as boas novas de salvação a um mundo que desesperadamente precisa de esperança. É Marcos 1, 6, 1, 5. Jesus nos comissiona a ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus é um presente maravilhoso que devemos compartilhar com todos ao nosso redor, para que outros também possam experimentar o poder transformador do evangelho. Em um mundo tão cheio de distrações, medos e incertezas, é fácil nos afastarmos da palavra de Deus e procurar respostas em outros lugares. No entanto, a Bíblia nos lembra que ela é o único fundamento sólido sobre o qual podemos construir nossa vida. É Mateus 7, 4 a 25. Jesus nos diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Saiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus é essa rocha firme que nunca falha. Quando a colocamos em prática, construímos nossas vidas sobre algo eterno, algo que resiste às tempestades da vida. Queridos, que possamos a cada dia nos aprofundar mais na palavra de Deus, meditar nela e deixá-la transformar nossas vidas, que ela se torne o alicerce da nossa fé, o guia para as nossas decisões e a fonte de força em tempos de dificuldade. E, acima de tudo, que possamos compartilhar essa palavra com o mundo, para que todos possam experimentar o poder transformador de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o amor de Deus por nós é um amor imensurável, profundo e incondicional. Não importa o que façamos, Deus nos ama. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos amar, e não há nada que possamos fazer para perder o seu amor. Esse é o tipo de amor que Ele nos oferece. Um amor que vai além de nossos erros, falhas e limitações. Um amor que nos acolhe, nos restaura e nos transforma. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que o amor de Deus não é algo que devemos tomar como garantido, mas algo que deve nos transformar. Quando compreendemos o amor de Deus, Ele nos impulsiona a amar mais, a perdoar mais e a ser mais misericordiosos com os outros. O amor de Deus nos chama a refletir essa mesma graça e bondade para aqueles ao nosso redor. Em 1 João 4, 9, a palavra de Deus nos ensina: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor pelos outros é uma resposta ao amor incomparável que Deus tem por nós. Mas o chamado para amar não é algo simples. Amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, exige sacrifício. É fácil amar aqueles que nos amam, mas o verdadeiro desafio está em amar aqueles que nos ferem, que nos rejeitam ou que nos fazem mal. Jesus, em Mateus 5, 4, nos chama a algo ainda mais profundo. Porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa não é uma tarefa fácil, mas é o caminho que Cristo nos mostrou. Ele não amou apenas aqueles que estavam ao seu redor e que o seguiam, mas também aqueles que o rejeitaram, o zombaram,
e o crucificaram. O amor que somos chamados a viver é um amor que se estende além da nossa zona de conforto, além das pessoas que nos são agradáveis. O amor de Deus não conhece barreiras. E somos chamados a amar todos, independentemente de suas ações, opiniões ou comportamento. Em Lucas 1:027, Jesus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento, o mandamento que resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo estão intimamente ligados. Um não pode existir sem o outro. A primeira parte deste mandamento, amar a Deus com todo o nosso ser, é fundamental, porque somente quando amamos a Deus de todo o nosso coração, podemos entender o verdadeiro significado do amor. O amor a Deus nos transforma, nos purifica e nos prepara para amar aos outros. A segunda parte é amar ao próximo como a nós mesmos. É o reflexo desse amor por Deus. Não podemos amar verdadeiramente aos outros se não nos amamos e respeitamos a nós mesmos. Como Deus nos ama e nos respeita. Isso significa olhar para os outros com os olhos de Cristo, ver neles a dignidade que Deus lhes deu e tratá-los com o mesmo amor e respeito que queremos para nós mesmos. Padre Mario Sartori frequentemente fala sobre como, em nossa vida cotidiana, temos muitas oportunidades de praticar o amor de Deus. O amor ao próximo não se trata apenas de grandes gestos, mas dos pequenos atos diários de bondade, paciência e compreensão. Amar ao próximo pode ser tão simples quanto ouvir alguém que está sofrendo, ajudar um amigo em necessidade ou perdoar alguém que nos magoou. Cada ato de amor reflete o amor de Deus por nós e é uma forma de seguir o exemplo de Jesus. Em João 3:4 até 35, Jesus nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor entre nós, como cristãos, é um testemunho poderoso para o mundo. Quando amamos uns aos outros, o mundo vê a presença de Cristo em nossas vidas e conhece o amor de Deus de uma forma palpável. O amor é a nossa maior testemunha, é o que nos torna diferentes do mundo e é o que nos chama a ser luz e sal neste mundo. Mas amar como Cristo amou, como Ele nos amou, exige que abandonemos nossos próprios desejos egoístas e colocamos as necessidades dos outros acima das nossas. A verdadeira medida do amor cristão está na capacidade de servir, de colocar os outros em primeiro lugar e de agir com humildade. Jesus, em sua vida, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 2:0-2:8. Esse é o modelo de amor que somos chamados a seguir, um amor que serve, que se sacrifica e que é imensurável. Queridos, o amor de Deus nos chama a um compromisso diário, não é algo que fazemos de vez em quando, mas algo que deve ser uma parte central de nossa vida. Amar aos outros, como Cristo nos ama, é um processo contínuo de crescimento e transformação. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos ensina a amar mais profundamente, a perdoar mais rapidamente e a servir com um coração puro. Que possamos, todos os dias, refletir o amor de Deus em nossas palavras, atitudes e ações, que possamos ser um reflexo do amor
incomparável de Deus e que, através de nossa vida, outros possam experimentar esse amor. Amai uns aos outros, como Cristo vos amou. Meus queridos irmãos e irmãs, o chamado cristão não é um chamado para viver uma vida de conforto, mas um convite para seguir os passos de Jesus, que nos mostrou o verdadeiro significado de sacrifício e serviço. Ele, sendo Deus, escolheu se fazer servo de todos, dando sua vida por amor a nós. A vida cristã, portanto, é uma vida de entrega, de servir aos outros com o mesmo amor e dedicação com que Cristo nos serviu. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que o serviço cristão não é algo opcional, mas uma parte essencial da nossa caminhada de fé. Servir aos outros é uma expressão do amor de Deus em nossas vidas e uma forma de refletir a humildade e o sacrifício de Cristo. Em Marcos 1:0, 4:5, Jesus nos diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, curou os enfermos, alimentou os famintos e, no fim, se entregou por nós na cruz. Esse exemplo de serviço é o padrão que devemos seguir. O cristão é chamado a servir aos outros, não porque é fácil, mas porque é um reflexo do amor de Deus por nós. E servir aos outros não significa apenas fazer boas ações ou prestar ajuda em momentos de necessidade, mas estar disposto a fazer o sacrifício de colocar as necessidades dos outros antes das nossas. O serviço exige de nós tempo, esforço e até recursos que gostaríamos de guardar para nós mesmos, mas como seguidores de Cristo, somos chamados a dar sem esperar nada em troca, a amar sem limites e a servir sem reservas. Em Filipenses 2, 5-8, Paulo nos lembra do exemplo de humildade de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou de sua glória, se humilhou e se tornou um servo para cumprir a vontade do Pai. Elle foi obediente até o fim, entregando sua vida por nós. Essa é a verdadeira medida do serviço cristão, a disposição de se sacrificar por amor ao outro, de colocar o bem do próximo acima de nossas próprias conveniências. O sacrifício que Cristo fez por nós deve nos inspirar a viver de forma semelhante. O serviço não é apenas sobre o que fazemos por outras pessoas, mas sobre como nossa atitude e coração estão dispostos a agir em favor dos outros. Quando servimos, não devemos esperar reconhecimento ou agradecimentos. O serviço cristão é feito em silêncio, de forma desinteressada, com um coração cheio de amor e gratidão a Deus. A Bíblia nos ensina que, ao servir, estamos fazendo isso a Cristo. Em Mateus 2:5-0, Jesus nos diz: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando servimos aos outros, estamos, na verdade, servindo a Cristo. Esse entendimento muda completamente a nossa perspectiva sobre o serviço.
não se trata apenas de ajudar os outros, trata-se de ver Cristo nos outros e agir como Ele agiria, com compaixão, com paciência e com amor. O serviço, assim como o sacrifício, não se limita a atos visíveis ou grandes ações. Pode ser demonstrado em gestos simples e cotidianos, uma palavra de encorajamento, um ombro amigo para quem está triste, um gesto de bondade a alguém que precisa de apoio. Jesus nos ensinou que até mesmo um copo de água dado a um pequeno é digno de recompensa. Cada ato de amor e serviço é valioso aos olhos de Deus. Padre Mário Sartori também nos lembra que o serviço não deve ser visto como uma tarefa cansativa ou uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescer em Cristo e de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Servir aos outros nos ensina a humildade, a paciência e nos ajuda a desenvolver o caráter cristão. Ao servir, nos aproximamos mais do coração de Deus e nos tornamos canais de sua graça e amor. Às vezes, o serviço exige um sacrifício maior, como dedicar tempo a alguém que está sofrendo ou ajudar uma causa que nos tira da nossa zona de conforto. Mas é justamente nesses momentos que podemos experimentar mais profundamente o amor de Deus. Ao nos sacrificarmos pelos outros, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que se sacrificou por nós. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chamou para ser luz no mundo e para servir aos outros como Jesus nos serviu. O caminho do serviço é o caminho do amor. E quando escolhemos servir, estamos escolhendo viver conforme o exemplo de Cristo. Não importa o quanto isso nos custe. O serviço é sempre uma expressão do amor de Deus. E quando nos sacrificamos, sabemos que estamos refletindo a glória de Deus. Que possamos viver com corações dispostos a servir, a nos sacrificar e a amar os outros como Cristo nos amou. Que o nosso serviço, por menor que seja sempre um reflexo do grande amor de Deus por nós e um testemunho do seu poder transformador. Queridos irmãos e irmãs, como cristãos, somos chamados não apenas a viver a nossa fé, mas a ser testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. A palavra testemunha tem um significado profundo na Bíblia. Ela não se refere apenas a alguém que fala sobre a fé, mas alguém que vive a fé de forma tão autêntica que sua vida se torna um testemunho do amor e da graça de Deus. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que ser uma testemunha de Cristo não é uma tarefa opcional, mas uma missão divina que nos é dada por Deus. Em Matos 1:8, Jesus nos dá a missão de sermos suas testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O chamado para ser testemunha de Cristo não se limita àqueles que têm o dom da palavra ou da pregação. Todos nós, independentemente da nossa vocação ou profissão, somos chamados a refletir Cristo em tudo o que fazemos, a maneira como tratamos os outros, como vivemos nossas vidas e até mesmo como enfrentamos as dificuldades. Pode ser uma poderosa testemunha do Evangelho. Ser testemunha de Cristo é ser uma luz no meio das trevas, é viver de forma que outros vejam em nós algo diferente, algo que os atraia para o amor de Deus. Não estamos apenas aqui para sermos bons exemplos ou para fazer boas ações. Estamos aqui para mostrar ao mundo quem Deus é, para refletir a sua graça, sua misericórdia e seu amor. Jesus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:3 até 14. Para que nossas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Padre Mário Sartori também nos ensina que
Muitas vezes, ser testemunha de Cristo exige coragem em um mundo que nem sempre valoriza os princípios cristãos. Muitas vezes somos desafiados a manter nossa fé diante de pressões, críticas ou até mesmo perseguições. Mas a palavra de Deus nos lembra que, quando somos fiéis a Cristo, mesmo nas adversidades, Ele está conosco. Paulo nos lembra, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos capacita a ser seus testemunhas com coragem, com amor e com integridade. Ser testemunha de Cristo também é ter a coragem de falar sobre Ele quando a oportunidade surgir. Não podemos esconder nossa fé, especialmente quando vemos que aqueles ao nosso redor precisam da esperança que só Cristo pode oferecer. Em Romanos 1:0, 1:4 hasta 15, Paulo nos exorta como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão, se não houver quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados. Cada um de nós tem o chamado de compartilhar o Evangelho, seja por palavras ou ações, e de ser uma voz que aponta para a salvação em Cristo. No entanto, ser uma testemunha de Cristo não é apenas sobre palavras, mas principalmente sobre ações. Nosso testemunho mais poderoso muitas vezes não vem daquilo que dizemos, mas da maneira como vivemos. A autenticidade da nossa fé se reflete em nossa vida diária. Quando escolhemos viver com integridade, bondade e amor, mostramos ao mundo a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Tiago 2:18, somos lembrados de que eu, porém, te mostro a minha fé pelas minhas obras. Nossas ações devem ser um reflexo da nossa fé em Cristo. Padre Mário Sartori também nos lembra que, como testemunhas de Cristo, precisamos ser sensíveis às necessidades dos outros e estarmos prontos para agir em favor daqueles que precisam de ajuda. Ser uma testemunha de Cristo é se importar com os outros, mostrar misericórdia e ser um canal de compaixão no mundo. A sociedade, muitas vezes, nos incentiva a focar em nós mesmos, mas Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros, em João 1:3, 1:4 até 15. Jesus nos ensina a ser, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O serviço ao próximo é uma das maneiras mais poderosas de sermos testemunhas de Cristo no mundo, em um mundo que cada vez mais se afasta de Deus. Ser uma testemunha de Cristo é uma maneira de trazer luz para um mundo em trevas. Nosso mundo precisa ver o amor de Deus em ação, e somos nós, os cristãos, que temos o privilégio e a responsabilidade de mostrar esse amor. Quando vivemos de maneira fiel ao chamado de Deus, nossa vida se torna uma mensagem viva do Evangelho. E as pessoas ao nosso redor são atraídas pela esperança que temos em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ser testemunhas fiéis de Cristo em tudo o que fazemos. Que nossa vida, nossas palavras e nossas ações possam refletir a glória de Deus e trazer outros para o seu reino. Não importa onde estamos ou o que fazemos, somos chamados a ser luz no mundo e a compartilhar a esperança que temos em Cristo. O Espírito Santo nos dá o poder para ser suas testemunhas, e Ele estará conosco em cada passo dessa missão. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Deus e da transformação que Cristo faz em nossos corações.
ao vivermos de acordo com a sua palavra, possamos atrair os outros para Ele e ser uma fonte de luz e esperança em um mundo que precisa desesperadamente de seu amor. Meus amados irmãos e irmãs, vivemos em um mundo que muitas vezes separa a fé da razão, tratando a fé como algo irracional ou mesmo antiquado. No entanto, a fé cristã não é apenas uma crença cega ou um simples sentir emocional. A fé em Cristo é fundamentada na verdade, e essa verdade é acessível à nossa razão, à nossa mente. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que a fé cristã é uma fé que se alia à razão, que não se opõe à inteligência, mas a eleva. E que, ao contrário, é uma razão iluminada pela luz de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e também com toda a nossa mente. Em Mateus 2:3, Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso implica que a nossa fé deve ser vivida não apenas com o coração, mas também com a mente. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar e de entender. E Ele deseja que usemos esses dons em nossa caminhada de fé. A razão não está em oposição à fé, mas é um meio pelo qual podemos compreender mais profundamente a grandiosidade de Deus e a sua obra em nossas vidas. Em Romanos 1:2, somos exortados a não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, a renovação da mente é apresentada como um passo essencial na vida cristã. Nossa mente deve ser moldada pela palavra de Deus, pela sabedoria divina, para que possamos discernir e compreender a vontade de Deus em nossa vida. Isso nos mostra que a razão, quando guiada pela fé e pela luz de Deus, não apenas é compatível com a fé, mas é essencial para que possamos viver uma vida plena e alinhada com a vontade divina. Padre Mário Sartori, em seus ensinamentos, frequentemente destaca que a fé cristã não é uma fé irracional, mas uma fé fundamentada em evidências, na história e nas Escrituras. A fé em Cristo não é apenas uma experiência emocional, mas também uma decisão racional. Ela nos chama a entender quem é Deus, o que Ele fez por nós e como podemos viver em resposta ao seu amor. A razão, iluminada pela fé, nos ajuda a crescer em nossa compreensão de Deus e nos permite compartilhar essa fé com os outros de maneira clara e convicta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:8, nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aos olhos do mundo, a cruz pode parecer um símbolo de fraqueza, mas para o cristão, ela é o maior sinal de poder e amor divino. A fé cristã não é uma fé simples ou fácil de compreender, mas é a verdadeira sabedoria de Deus, que vai além da sabedoria humana. Por meio da razão, somos capazes de ver a profundidade do mistério da cruz e a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. No entanto, embora a razão e a fé estejam interligadas, devemos lembrar que há aspectos da fé cristã que transcendem completamente a razão humana. Existem mistérios que, por mais que busquemos entender, só podem ser
plenamente compreendidos à luz da revelação divina. A Trindade, a encarnação de Cristo, a salvação pela graça. São todos mistérios que não podem ser explicados apenas pela razão humana. No entanto, isso não significa que devemos rejeitar a razão, mas sim reconhecer lá como um meio pelo qual nos aproximamos de Deus e compreendemos melhor o seu plano para nós. Padre Mário Sartori também nos lembra que a fé não exige que abandonemos a razão, mas que a razão seja elevada e iluminada pela fé. Quando fazemos isso, começamos a ver o mundo de uma nova perspectiva. Uma perspectiva que nos permite reconhecer a presença de Deus em tudo ao nosso redor. O estudo das Escrituras, a reflexão sobre a vida de Cristo e a meditação sobre as maravilhas de Deus nos ajudam a perceber que a razão e a fé se complementam, levando-nos a um entendimento mais profundo da verdade. Em 1 Coríntios 2, 9 hasta 10, Paulo escreve: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. A razão humana pode nos levar a compreender muitas coisas sobre o mundo, mas é a fé, iluminada pelo Espírito Santo, que nos revela as verdades profundas de Deus. A razão sozinha não pode compreender tudo o que Deus preparou para nós, mas a fé nos conduz ao conhecimento das coisas que estão além da nossa capacidade humana de entender. Queridos irmãos e irmãs, ao caminharmos na fé, não devemos separar a razão da fé, mas unir ambas em um esforço contínuo para conhecer a Deus. Devemos usar nossa mente, nosso entendimento e nossa razão para aprofundar nossa fé, para compreender mais plenamente as Escrituras e para discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a razão sozinha não é suficiente. Precisamos da fé, do Espírito Santo, para que nossa mente seja iluminada e nossa compreensão se aprofunde, que possamos, então, viver uma fé que não seja cega ou irracional, mas uma fé que se baseie na razão, na verdade e na sabedoria divina, que nossa mente seja constantemente renovada pela palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é uma vida sem dificuldade. Pelo contrário, somos constantemente desafiados por tribulações, dificuldades e tempestades, que muitas vezes surgem de maneira inesperada. No entanto, em meio a esses momentos difíceis, Deus nos oferece uma paz que transcende todo o entendimento humano. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas é um presente divino que Ele nos dá, independentemente das tempestades que enfrentamos. Padre Mário Sartori nos ensina que a paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo nos momentos mais turbulentos, Deus está conosco. Em Filipenses 4:6-7, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, que excede todo o entendimento, é uma paz sobrenatural,
que só pode ser experimentada quando confiamos completamente em Deus, entregando nossas ansiedades, medos e preocupações nas suas mãos. A paz de Deus é um dos maiores presentes que Ele nos oferece. Não é uma paz que depende de circunstâncias favoráveis ou de nossa capacidade de controlar os eventos ao nosso redor. Ao contrário, essa paz vem quando entregamos o controle a Deus, confiando que Ele é soberano e que seu plano é perfeito. Mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, em João 4:2-7, Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. A paz de Jesus não é uma paz temporária, como as promessas do mundo, mas uma paz eterna que vem do seu Espírito Santo. Em momentos de dor, de incerteza ou de perda, a paz de Deus se torna um refúgio para o nosso coração. Quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, quando as circunstâncias parecem estar fora de controle, podemos encontrar consolo e segurança em Deus, que nos promete sua paz. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, é possível experimentar a paz de Deus ao permanecer em oração e confiança. A oração nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e a receber sua paz que acalma nossa alma. 2 Tessalonicenses 3:1-6. A palavra de Deus nos diz: ora, o Senhor da paz vos dê a paz sempre. Em todas as maneiras, o Senhor seja com todos vós. Deus é o Senhor da paz. E Ele deseja nos dar essa paz constantemente. Não é uma paz passageira, mas uma paz que permanece conosco, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desafiadoras. Quando olhamos para situações difíceis com os olhos da fé, podemos ver a presença de Deus trabalhando em nossas vidas, trazendo a paz que só Ele pode oferecer. É importante lembrar que a paz de Deus também está intimamente ligada à nossa obediência. Quando escolhemos confiar em Deus e seguir a sua vontade, experimentamos mais plenamente a paz que Ele nos oferece. A paz de Deus não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. Ela é um presente dado àqueles que confiam em sua bondade e fidelidade. Em Isaías 2:6-3, lemos: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz de Deus é para aqueles que confiam nele de todo o coração, que não se deixam abalar pelas circunstâncias, mas que se firmam na esperança que temos em Cristo. A paz de Deus também é uma paz que nos capacita a enfrentar qualquer tempestade com serenidade, quando passamos por momentos de sofrimento ou dificuldades. A paz de Deus nos dá força para seguir em frente. Sem perder a confiança, ela não nos promete que não haverá mais dificuldades, mas nos garante que, em meio a elas, Deus estará conosco, nos sustentando e nos dando a força necessária para continuar. Padre Mário Sartori também nos lembra que a paz de Deus é contagiante. Quando experimentamos a verdadeira paz de Deus em nossa vida, ela transborda para aqueles ao nosso redor. Nossa paz pode ser uma testemunha poderosa para os outros, especialmente para aqueles que não conhecem a Cristo. É Mateus 5:9. Jesus nos chama de bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ao vivermos em paz com os outros e transmitir a paz que recebemos de Deus, estamos cumprindo nosso papel como filhos de Deus e como testemunhas de sua graça. Queridos irmãos e irmãs, que possamos buscar a paz de Deus em todos os momentos da nossa vida,
em meio às tempestades e dificuldades, possamos encontrar segurança e consolo no fato de que Deus está no controle e que Ele nos dará a paz que excede todo o entendimento, ao confiarmos em Sua fidelidade, possamos viver com a tranquilidade e a confiança de que Ele nunca nos abandonará e que essa paz, que só pode vir de Deus, seja um testemunho para o mundo de que em Cristo encontramos verdadeira paz. Queridos irmãos e irmãs, viver a fé cristã não é um caminho fácil. E muitas vezes somos chamados a praticar uma virtude essencial para a nossa caminhada espiritual, a paciência. A paciência é uma virtude que nos ensina a esperar com confiança, a confiar no tempo de Deus e a manter a paz mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Padre Mário Sartori nos ensina que a paciência não é apenas uma questão de esperar, mas de como esperamos. Ela é uma expressão de confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato das nossas orações ou ações, a paciência é, de certa forma, uma arte espiritual. Ela envolve não apenas suportar as dificuldades, mas também agir com calma, sem pressa ou impaciência, confiando que Deus está trabalhando em nosso favor. Mesmo quando não entendemos o processo, Tiago 5, 7, somos exortados. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A paciência, nesse contexto, é comparada ao lavrador que espera com confiança o fruto da terra. Ele sabe que o trabalho que fez terá sua recompensa no tempo certo. E da mesma forma, devemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas para nós no momento devido. Padre Mário frequentemente lembra que a paciência é uma característica fundamental para viver a vida cristã de maneira fiel. Não podemos esperar que tudo aconteça de acordo com nossos próprios planos e desejos. A Bíblia nos ensina que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo e que, muitas vezes, a demora em responder às nossas orações é uma oportunidade para crescermos em fé e confiança. Em Isaías 5:8 hasta 9, Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus nos chama a confiar em seu plano perfeito. Mesmo quando não conseguimos entender as razões de seu tempo ou de sua ação, a paciência também é essencial quando se trata de nossos relacionamentos com os outros. Quantas vezes somos desafiados a ser pacientes com as falhas e limitações daqueles que amamos? A paciência nos permite lidar com as fraquezas e imperfeições dos outros de maneira amorosa, sem pressa de julgar ou de buscar uma solução imediata. Em 1 Coríntios 1, 3, 4, Paulo nos lembra que o amor é paciente. A paciência é uma expressão do amor verdadeiro, e sem ela, nossos relacionamentos se tornam difíceis e impositivos. Quando somos pacientes com os outros, estamos refletindo o amor de Deus, que tem paciência conosco. Mesmo nas nossas falhas e fraquezas,
É importante entender que a paciência não é passividade. Ser paciente não significa ser indiferente ou ficar passivo diante das situações difíceis. Em vez disso, a paciência é a atitude de esperar com uma confiança ativa. Quando esperamos pacientemente, continuamos a buscar a vontade de Deus, a viver com fé e esperança, a confiar que, no seu tempo, Ele agirá em nosso favor. Em Romanos 8:25, a Bíblia nos ensina: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperar pacientemente é confiar que, embora não possamos ver o que Deus está fazendo, Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Padre Mário Sartori também nos ensina que a paciência é uma virtude que devemos cultivar diariamente. Não é algo que se desenvolve da noite para o dia, mas sim algo que cresce à medida que nos entregamos a Deus e confiamos em sua orientação. À medida que enfrentamos as dificuldades da vida, somos chamados a ser pacientes, sabendo que cada situação é uma oportunidade para crescer em fé, esperança e confiança. Cada desafio que enfrentamos é uma chance para Deus nos moldar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Quando enfrentamos dificuldades, podemos ser tentados a nos desesperar ou a perder a paciência, mas nesses momentos devemos lembrar que a paciência é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 2:2, Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A paciência é um fruto que Deus deseja cultivar em nossas vidas. E é por meio do Espírito Santo que conseguimos desenvolver essa virtude. Quando somos pacientes, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, moldando-nos à imagem do Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que possamos, cada dia, crescer na paciência, confiando no tempo de Deus e nas suas promessas. Em nossas dificuldades e desafios, possamos esperar com confiança, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Que nossa paciência seja um reflexo da nossa fé em Deus. E que, ao viver com paciência, possamos testemunhar o seu amor e sua fidelidade para o mundo. Queridos irmãos e irmãs, a traição é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar na vida. Ela fere profundamente, destrói a confiança e muitas vezes deixa marcas difíceis de curar. Quando alguém em quem confiamos nos trai, o coração sofre e a dor pode ser avassaladora. No entanto, como cristãos, somos chamados a lidar com a traição de uma maneira diferente daquilo que o mundo nos ensina. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que, apesar da dor, o perdão é o caminho que nos liberta e que nos permite crescer espiritualmente. A Bíblia nos ensina que, como seguidores de Cristo, não podemos permitir que a amargura e o rancor dominem o nosso coração. O perdão não é algo que fazemos apenas por causa da pessoa que nos feriu, mas principalmente por nós mesmos. Para que não sejamos escravizados pelo ódio e pela raiva, em Efésios 4:31-32, Paulo nos exorta: toda amargura, ira, tzulera, gritaria e blasfêmias sejam banidas entre vós. Sunt malitia antes, sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros.
como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é o caminho da libertação. E embora não seja fácil, ele é essencial para a nossa paz interior e para o nosso crescimento espiritual. Padre Mário frequentemente fala sobre como a traição pode nos levar a uma escolha. Podemos escolher permanecer na dor, no ressentimento, e permitir que essa ferida controle nossas ações e pensamentos, ou podemos escolher perdoar, confiar em Deus para que Ele cure nossa dor e siga em frente. O perdão não significa que o que a pessoa fez está certo, mas significa que decidimos deixar de lado o peso do ressentimento e da amargura e entregar-los a Deus, como diz em Mateus 6, 1, 4 até 15, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão, então, é mais do que uma opção, é uma ordem divina. Quando perdoamos, imitamos a Cristo, que perdoou aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 2, 3, 4, o perdão de Jesus não foi condicional. Ele não esperou que as pessoas se arrependessem para oferecer o perdão. Da mesma forma, somos chamados a perdoar, não porque as pessoas mereçam, mas porque nós, como cristãos, fomos perdoados por Deus. Muitas vezes, quando somos traídos, o que mais queremos é justiça. Queremos que a outra pessoa sofra pelo mal que nos causou, mas em Romanos 1:2, 1:9, Deus nos lembra: não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus nos chama a confiar nele para fazer justiça. A vingança não é nossa responsabilidade, ela pertence a Deus. Quando entregamos a Deus nossa dor e nossa raiva, Ele nos ajuda a curar e Ele também trará justiça no seu tempo. Padre Mário também nos ensina que o perdão não significa que devemos continuar a confiar plenamente na pessoa que nos traiu. Perdoar alguém não significa que devemos permitir que a pessoa nos machuque novamente. O perdão é uma decisão de liberar a pessoa de nossa raiva e mágoa, mas isso não implica que devemos permitir que ela continue a prejudicar-nos. O perdão é mais sobre o nosso coração do que sobre a outra pessoa. Ele nos liberta da escravidão do ódio e nos dá paz interior. O perdão também é uma maneira de crescer na nossa caminhada com Cristo. Quando perdoamos, estamos mais próximos do coração de Deus, pois o perdão é uma das mais poderosas manifestações de seu amor e graça. Em Colossenses 3:1-3, a Bíblia nos instrui: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão nos torna mais semelhantes a Cristo e nos ajuda a viver em harmonia com os outros, apesar de suas falhas e erros. Queridos, sabemos que perdoar não é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos, mas é um passo essencial para a nossa cura e para viver a vida plena que Deus tem para nós. O perdão não apaga a dor da traição, mas nos permite superar essa dor, confiar em Deus para a cura e experimentar a liberdade que Ele nos oferece. Quando perdoamos,
Não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas estamos confiando que Deus cuidará de nós e fará justiça no seu tempo. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, escolher perdoar, mesmo nas situações mais difíceis, que possamos lembrar sempre do perdão que recebemos de Deus e, ao perdoarmos aos outros, refletir o seu amor e sua misericórdia. O perdão nos liberta e nos aproxima mais de Cristo, e é esse perdão que, em última instância, nos leva a viver uma vida de paz e alegria. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nos perguntamos onde está Deus nas situações cotidianas da nossa vida. Em meio à correria do dia a dia, ao trabalho, aos desafios familiares, às preocupações financeiras e às lutas pessoais, pode parecer que estamos sozinhos ou que Deus está distante. No entanto, a verdade é que Deus está sempre presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele nunca nos abandona. E sua presença é uma fonte constante de força e paz. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que Deus não está apenas presente nas grandes experiências espirituais ou nas cerimônias religiosas, sua presença se manifesta também nas pequenas coisas, no cotidiano, nas tarefas simples, nas relações com as pessoas ao nosso redor. Deus não é um ser distante e inacessível, mas Ele habita em cada um de nós e está conosco em todos os momentos da nossa vida. Como diz o Salmo 1:3, 9, 7 até 10, para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face, se subo ao céu? Lá estás. Se faço a minha cama no abismo, eis que lá estás também. Não importa onde estamos ou o que estamos fazendo, Deus está conosco. É importante percebermos que, muitas vezes, ficamos tão focados nos problemas e nas dificuldades, que esquecemos de reconhecer a presença de Deus nas situações do dia a dia. A presença de Deus não é algo que devemos buscar apenas em momentos de crise, mas em todas as circunstâncias. Boa, o ruim. Quando vivemos com a consciência de que Deus está conosco, nossa vida ganha um novo significado. Ele não é um Deus distante, mas um Pai que caminha conosco, que nos guia, nos protege e nos ama profundamente. Em Deuteronômio, Deus nos assegura: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, Toi dois, é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Esse versículo nos lembra de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos ter confiança de que Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Sua presença é constante e fiel. Quando enfrentamos desafios, Ele está ao nosso lado, nos dando força e coragem para seguir em frente. Padre Mário também nos ensina que a presença de Deus em nossas vidas diárias não significa que não enfrentaremos dificuldades. Ao contrário, viver com a consciência da presença de Deus nos dá a capacidade de enfrentar qualquer situação com confiança e fé. Não importa o quão grande seja a tempestade, sabemos que Deus está no controle e que Ele nos ajudará a atravessar as águas turbulentas, como Jesus nos disse em Mateus 2:8, 2:0, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus não é temporária, ela é eterna. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Quando vivemos com a certeza da presença de Deus, nossa vida ganha uma nova perspectiva. Em vez de nos desesperarmos diante das dificuldades, podemos olhar para elas com confiança, sabendo que Deus está nos guiando
Podemos experimentar sua paz em meio ao caos, sua sabedoria em meio à incerteza e sua força quando nos sentimos fracos. Quando temos consciência de que Deus está conosco, podemos descansar, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Filipenses 4, 6-7. Paulo nos exorta a entregar todas as nossas preocupações a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando confiamos em Deus e entregamos nossas preocupações a Ele, experimentamos uma paz sobrenatural, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua presença em nossa vida. Essa paz nos dá a tranquilidade de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Queridos, é fundamental que vivamos com a plena consciência da presença de Deus em nossas vidas. Isso nos ajuda a viver com mais serenidade, a ter mais fé e a ser mais gratos por cada momento, por cada dia. Deus não está distante de nós, Ele está conosco em cada passo da nossa jornada, Ele caminha ao nosso lado, nos guiando, nos amparando e nos fortalecendo, que possamos a cada dia lembrar que Deus está conosco, que sua presença se torne uma fonte constante de paz, alegria e confiança. Que, mesmo nas dificuldades, possamos sentir sua mão nos sustentando e sua voz nos guiando, e que, ao reconhecer sua presença em cada momento, possamos viver de maneira mais plena, mais fiel e mais grata ao Senhor, que nos ama profundamente. Queridos irmãos e irmãs, a fé é o alicerce da vida cristã. O princípio pelo qual nos conectamos com Deus e pelo qual encontramos o sentido e a força para enfrentar os desafios da vida. No entanto, a fé não é algo estático. Ela precisa ser nutrida, alimentada e cultivada ao longo do tempo. Padre Mário Sartori nos ensina que, assim como precisamos de alimento físico para manter nosso corpo saudável, também precisamos de alimento espiritual para manter nossa fé viva e forte. Em Romanos 1:0, 1:7, a Bíblia nos diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo, isso nos ensina que a fé é alimentada pela palavra de Deus. O estudo diário das Escrituras, a meditação na palavra e a oração são formas de nutrir nossa fé. Quando nos dedicamos à leitura da Bíblia e buscamos ouvir a voz de Deus, nossa fé se fortalece. Não podemos esperar que nossa fé cresça sem um compromisso constante com a palavra de Deus. Ela é o alimento essencial que nossa alma precisa para se manter viva e ativa. Padre Mário nos lembra também que, além da leitura das Escrituras, a prática da oração diária é fundamental para fortalecer nossa fé. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, e quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, mais nossa fé é edificada. A oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus, mas também um espaço para ouvir sua voz, para ouvir sua direção e para renovar nosso compromisso com Ele. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos exortados a orar sem cessar. A oração contínua é uma forma de manter nossa fé viva, pois ela nos mantém em comunhão constante com Deus. Outro aspecto importante para nutrir a nossa fé é a vida em comunidade. A igreja, como o corpo de Cristo,
É um lugar onde nossa fé pode ser fortalecida e encorajada. Ao estarmos em comunhão com outros cristãos, podemos compartilhar nossas experiências, aprender uns com os outros e nos apoiar nas dificuldades. Como diz em Hebreus 10:25, Newton, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoeste-mo-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, a comunidade cristã é um espaço vital para o crescimento da nossa fé, onde encontramos apoio e incentivo para continuar nossa caminhada com Cristo. Padre Mário Sartori também destaca que a fé cresce à medida que a colocamos em prática. A verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma fé que se reflete em ações. Quando colocamos nossa fé em ação, seja ajudando o próximo, sendo pacientes nas tribulações ou testemunhando o Evangelho, nos a fé fortalecida. Tiago 2:6 nos lembra que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa fé precisa ser vivida no cotidiano, e quanto mais a colocamos em prática, mais ela cresce e se fortalece. Além disso, é importante lembrar que a fé não é algo que conquistamos de uma vez por todas. A fé é um processo contínuo de crescimento. Em 2 Coríntios 5:7, a Bíblia nos ensina que andamos por fé e não por vista. A fé é uma jornada, e em cada etapa dessa jornada, Deus nos chama a confiar mais plenamente nele. Em momentos de dificuldade, podemos ser tentados a duvidar ou a enfraquecer nossa fé, mas esses são os momentos em que Deus nos convida a confiar ainda mais nele, sabendo que ele sempre está no controle e que seu plano para nós é bom. Padre Mário nos ensina que a fé também é alimentada pela gratidão. Quando somos gratos por tudo que Deus fez por nós, nossa fé é renovada. A gratidão nos ajuda a ver as bênçãos de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldades. 1 Tessalonicenses 5:1-8, somos instruídos a, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. A gratidão nos ajuda a lembrar do quanto Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, e fortalece nossa confiança nele. Queridos irmãos e irmãs, que possamos a cada dia nutrir nossa fé com a palavra de Deus, com a oração constante, com a vida em comunidade e com a prática do amor e da ação. Que nossa fé não seja apenas uma crença teórica, mas uma fé viva, ativa e vibrante, que nos conduz a uma vida de transformação e testemunho. Lembremos que, assim como uma planta precisa de água e de luz para crescer, nossa fé precisa ser alimentada e cuidada para que possamos crescer mais e mais em Cristo, que possamos sempre nos lembrar que Deus é a fonte de nossa fé e é nele que encontramos a força para continuar nossa jornada. Que, ao nutrirmos nossa fé, possamos experimentar mais profundamente o seu amor, sua graça e sua paz. Queridos irmãos e irmãs, ao longo de nossa caminhada cristã, somos chamados a viver com esperança. A esperança é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar, pois ela nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos mantém firmes na fé. Mas a esperança cristã é algo muito mais profundo do que uma expectativa otimista sobre o futuro. A nossa esperança está firmada na promessa de Deus, de que Ele nos dará uma vida eterna com Ele, uma vida livre de dor, sofrimento e morte. Essa esperança é a base da nossa fé e é o que nos sustenta em todos os momentos difíceis.
Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que a esperança cristã não é algo que depende das circunstâncias, mas está fundamentada nas promessas de Deus. Mesmo em meio às dificuldades e tribulações da vida, podemos ter a certeza de que Deus tem um plano para nós e que Ele cumprirá todas as suas promessas. A nossa esperança não é uma esperança vaga ou incerta, mas uma esperança que vem da confiança em Deus. Em Romanos 8, 2, 4 hasta 25, Paulo nos lembra: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A nossa esperança está naquilo que ainda não vemos, mas que sabemos que Deus preparou para nós. A promessa da vida eterna é o ponto culminante da nossa esperança cristã. Jesus, em João 1:4, 2 até 3, nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim, para que, onde estou, estejais vós também. Jesus nos promete que, após a nossa vida aqui na terra, Ele nos levará para estar com Ele na sua presença, em um lugar de paz e alegria eterna. Essa é a promessa que nos dá força para perseverar, sabendo que nossas lutas e sofrimentos neste mundo são temporários, mas a glória que nos espera é eterna. Padre Mário frequentemente fala sobre como cristãos, nossa esperança não é apenas para o futuro, mas também para o presente. A esperança em Cristo nos dá forças para viver com propósito, para enfrentar as dificuldades com coragem e para amar os outros com generosidade. A esperança cristã nos ensina a viver com os olhos voltados para a eternidade, mas também com os pés firmes no aqui e agora, realizando o trabalho de Deus em nossas vidas e no mundo. Em Colossenses 1:5, Paulo nos lembra que a esperança que está reservada para vós nos céus é uma esperança que nos transforma e nos motiva a viver para Deus todos os dias. Essa esperança não é uma promessa vaga de uma vida perfeita na terra, mas uma promessa de que, em Cristo, todas as coisas serão restauradas. Em Apocalipse 2:1-4, lemos: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a promessa da vida eterna, onde não haverá mais sofrimento, doença, tristeza ou separação. Deus fará todas as coisas novas e nós viveremos em sua presença para sempre, sem nenhuma dor ou lamento. A esperança cristã também nos dá a capacidade de perdoar e de amar, mesmo quando o mundo ao nosso redor está marcado pela injustiça e pelo sofrimento. Sabemos que, embora enfrentemos desafios aqui, nossa verdadeira pátria está nos céus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 1, 7 hasta 18, nos lembra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A esperança cristã nos ajuda a olhar para além das circunstâncias temporárias
e a focar na glória eterna que Deus preparou para nós. Por fim, a esperança cristã é uma esperança viva. Ela não é apenas uma ideia, mas uma realidade que transforma nossa vida diária. Em 1 Pedro 1:3, somos lembrados de que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nossa esperança é viva, porque Ele venceu a morte e nos oferece a mesma vitória sobre a morte e o pecado. A esperança cristã é uma esperança que nos enche de alegria, confiança e paz, porque sabemos que em Cristo temos a vitória eterna. Queridos, à medida que caminhamos neste mundo, enfrentando suas dificuldades e desafios, lembremos-nos sempre de que nossa esperança está firmada em algo muito maior do que as circunstâncias temporárias. Nossa esperança está em Cristo, que nos promete vida eterna e a sua presença para sempre. Que possamos viver cada dia com essa esperança, sabendo que, por mais difícil que seja a jornada, a glória que nos espera é muito maior.